Oi, gente, meu nome é Natasha e hoje a gente está aqui com Luan Luando, Nivaldo Brito e Dom Orione para uma conversa na bolinha dos olhos. Primeiro, queria agradecer a presença de vocês, né? Quem quer começar? Quem que é o mais velho? Paulo ímpar. 0-1, pô. É sério que a gente... Então vai o Luan, começa o Luan. É sério que a gente tá fazendo isso, gente? Vai, Luan, você. Vai, Acho Luan, justo. começa você. Obrigado pelo convite aí. Normalmente eu falo o que eu vivo, né? Meu quintal, eu acho, né? Tô muito focado em sacar as experiências do meu dia a dia mesmo, assim, né? E, na verdade, eu quero falar o que é falado mesmo, sobre as nossas vidas, sobre os nossos jeitos de ser, né? E, na verdade, eu acho que na poesia, a gente, no meu caso, no meu processo, eu não penso muito, assim, o que eu vou falar, né? Normalmente a poesia só é mais uma expressão do meu modo de vida, né? Mas o público que eu quero nos meus livros é o público que precisa de ler, né? Periferia, pretos, pretas, indígenas, né? É aonde que eu quero que chegue, né? A minha ambição em lançar um livro é ser um livro que seja apoio, que seja suporte no processo de formação dos indivíduos. Rapaz, depois de Luan, eu vou já pegar o bonde. Eu sou o Nivaldo Brito, ex-nibrizante. Na maior parte das vezes, a gente é apresentado, se apresenta com aquilo que a gente faz, né? Assim, acho que tem uma coisa que vem um tanto antes disso, na minha, pelo menos, identidade adulta, é de ser retirante. Acho que sou uma pessoa que está em trânsito ainda. E não... Eu estou, né? Não sou retirante. Eu acho que o que tem em comum comigo e com as gerações da minha família que vieram antes é essa busca, né? Busca de território, de identidade, de estar em trânsito, né? Tá caminhando, assim. Acho que é até interessante que a gente está aqui na Quebrada, na Zona Sul e tal, mas no final das contas, pouca gente se planejou, sonhou estar aqui, né? Viver aqui, né? Quem compõe, quem constrói, quem vive aqui, não é necessariamente um projeto, né? Então, boa parte também dessas gerações, da nossa geração, não nasceu aqui também. Então, acho que é isso. Eu estou retirante, estou em trânsito. Bonita falar deles, né? Nossa. E aí, pessoal? Obrigado pelo convite. Da hora estar aqui nessa mesa maravilhosa. Pessoas importantes, conhecidos. Voz boa. Né? Voz boa, voz boa. É isso, né? Acho que quem perguntar quem a gente é, ou quem eu sou, somos pessoas em construção. Acho que o mais legal é isso. Pessoas que não têm a ideia de um passado colonial, um passado familiar que bancou a nossa vivência até aqui. E a gente eu costumo até brincar, a gente é o futuro. Assim, porque a gente é o começo, né? O começo de um começo de um começo. A gente, como a gente estava conversando lá embaixo, nós somos pessoas que a nós não foi dado o direito de história, de saber quem são nossos antepassados. Então a gente é o futuro. A gente é tudo ao mesmo tempo. Então a gente é essa construção. Por isso a gente, né, no meu caso, eu uso me expressar através da canção, né? Canção que é essa coisa efêmera também, que você não consegue pegar, mas você consegue sentir, consegue passar pro outro. É isso. Acho que uma conversa que a gente teve, né, antes da gravação do podcast, era pensar um pouco essa relação da família com o território. Eu acho que o território a gente pode deixar para mais adiante, mas nesse momento eu queria saber de vocês. Você falou sobre se expressar, né, a possibilidade de se expressar. Como vocês se expressam, né? Porque eu acho que tem múltiplas linguagens, elas ainda estão se inventando. Mas quais vocês quiseram se apropriar, né? E a relação da família de vocês, tanto nesse trânsito, né? Porque eu acho que, mesmo no território, a gente também está em trânsito, né? Então, como que é a relação da família e como que é essa aproximação da arte, da expressão, por quais veículos, né? Vocês têm se expressado?
Tá, eu sou filho de mineira com paulista. Então eu sou o primeiro nascido aqui em São Paulo. Né? A gente fica falando muito, a gente acaba acreditando que o retirante é só aquele que vem e tá aqui, não. A gente é uma geração inteira, né? A gente é tudo uma construção. E o modo que a gente, assim, que eu comecei a perceber, me foi dado o direito de perceber, foi quando eu tive consciência de um corpo. Só que eu já tava mais velho. A gente acaba crescendo achando que a gente tem uma origem definida e é essa falta de origem, na verdade, que acaba criando o que a gente começa a expressar. A gente vem dessa falta. Eu venho muito dessa falta. De não entender de onde que eu tava vindo, assim... Tal, pô, meu pai, minha mãe... Tá, mas e meu avô? Quem que era? E aí, essa busca, na verdade, tenta apontar pra galera que a gente convive, pros amigos, pra quem vai nos shows, pra quem vai nos saraus, pra quem lê os livros. Eu acho que é essa identidade que a gente vai buscando, a gente vai tentando unir, né? Tanto é que essa mesa aqui é esse resultado, assim. São pessoas que estamos todos, eu diria ainda de um modo muito atrevido, porque se a gente parar pra pensar na estrutura da sociedade, isso aqui é criminoso. Na Zona Sul, um podcast acontecendo, cara, sabe? Então, é uma coisa criminosa. E é bom a gente ser esse tipo de criminoso, né? O tipo de criminoso que leva a informação, que movimenta o território. Ah, mas você não chega em 1.000, 3.000 pessoas. Não interessa. O importante é você chegar. Se você muda a vida de 1, 2 e modifica o território, isso já pra eles lá é horrível e pra gente é maravilhoso. Então, essa ideia pra mim, assim, do que a gente tá fazendo, do que a gente produz, de poder tá aqui. A minha principal forma de expressão é através da escrita, e eu trabalho também com ilustrações, mas o que vem antes, o que precede tudo isso é a leitura. Assim, como o Borges diz, né, eu me considero muito mais leitor, e na prática eu leio muito mais do que escrevo, e aí daí vem também essa atividade como edição, né, que é essa preparação de originais, esse olhar não só crítico, mas que tenta participar, contribuir com essas leituras mesmo, para que sejam feitos livros com a máxima potência, né? E aí também, acho que um desdobramento dessa expressão é essa ousadia, assim, que não é necessariamente criminosa, né? Mas usando esse termo da moda, assim, de empreender, né, de criar, propor coisas, entendendo que não tem muito espaço pronto para que a gente seja lido, para que as nossas obras circulam. Então, sei lá, nos Estados Unidos tem o Du Bois como percursor, assim, criando revista, criando jornal, para que haja publicação de autorias negras. Tem o Paulo Brito aqui, né, editando o Machado de Assis, por exemplo, e vários outros autores, não apenas negros, mas tinha esse recorte, né, de origem, né, de raça. Eu entendo que é fundamental ter a Caramuja produzindo esse podcast para que pessoas que a gente se reconhece, que a gente sabe a caminhada, digam, né? Não é sobre dar voz, né? Acho que que haja escuta, né? Porque voz, no final das contas, todos nós temos, né? Mas é para ampliar. Então, eu entendo que o meu trabalho, a relevância, ou talvez a força maior, esteja nesse processo mesmo de criar condições para que haja poesia. Eu falo poesia não apenas poesia, né? Mas para que haja esse termo literatura na prática, né? Acho que é um pouco isso. São Paulo, 17 de dezembro de 2010. Flora, coragem. Ontem o Romário foi demitido da empresa. Aqui, ele era meu único amigo. Antes dele chegar, era eu, Bahia. Mas depois ficou sendo ele. Eu gostava de conversar com o Romário porque a gente se entendia bem. Bastava um olhar pro outro e dizer: eita pleura, da gota, cabrunco. Era decente.
Sabe? Quase todo dia ele mostrava aquele retrato no Ibirapuera com a mulher e suas 2 filhinhas na garupa daquela bicicleta azul. Os olhos do Romário, assim como de todas as pessoas, tinham estrelas. Mas toda vez que ele falava da família e dos planos de voltar para casa, os olhos do meu amigo se enchiam de constelações. Em relação à família, assim, né? Eu sou. Minha família, por parte da minha mãe, é da Bahia, né? Encruzilhada. E por parte do meu pai é da região de Birigui, Buritama, interior de São Paulo. Por parte da minha mãe é uma família negra. Por parte do meu pai é indígena, né? E na verdade, a oralidade foi sempre forte na minha casa. Então, assim, o que eu escrevo, se eu não tivesse a família que eu tive, os processos que eu tive no território, talvez eu não seria o escritor que eu sou hoje. Então, tudo que eu escrevo permeia o que eu vivi, o que eu vivo, né? Inclusive, em especial esse livro que eu estou lançando agora, que está na mão, que é um livro que faz um recorte desse período em família, né? Numa época que a família não era tão desconfigurada, né? Que a gente tinha uma unidade familiar, porque eu acho que o ser humano ele é uma coisa muito interessante, assim, que é para além do que a gente produz socialmente, né? Livro, qualquer outro tipo de trabalho. Acho que o ser humano ele tem uma possibilidade energética de comunhão com as coisas muito forte. Então, na minha casa, o povo conversava muito, né? Então, tinha esse hábito de conversar, né? De ir para casa dos outros especificamente para conversar, né? E ali a gente sabia das notícias de como estavam os parentes, como estavam os vizinhos, né? Quando minha família veio morar em Taboão da Serra, tinha uma grande migração da Bahia, né? Então, meus tios veio, depois veio amigos da Bahia e veio muita gente da Bahia. Então, tinha esse costume de passar na minha casa, né? Pra saber como é que tava na Bahia, né? Às vezes o cara tinha acabado de chegar, já trazia as comidas, já trazia tudo, né? Já trazia os presentes. E era assim que a gente sabia como que tava a família, através da conversa, né? Conforme os meios urbanos foram se densificando, né? A comunicação midiática, né? Que esse projeto individualista de segregar o ser humano ao que ele unicamente produz, né? Aquela ideia de tempo que a gente falou, né? E desconfigurou a família, né? E para mim foi muito nítido que, assim, foi quando a gente não tinha nenhuma estrutura para ter um objeto, sei lá, um eletrodoméstico, uma televisão, a família tava ali unida, contando história, bebendo, né? As crianças correndo, tava ali. Quando chegou esses elementos dessa urbanização, eu percebo que a família foi se diluindo em tendências, depois se diluindo a família mesmo se diluindo em casas diferentes, aí ficaram mais distantes, aí já perdeu o contato, já não conversa mais, aí já tem uma relação mais cortada, assim. O intuito, eu acho, um pouco das minhas inspirações, assim, quando eu escrevo, é tentar remontar esse tipo de relação que a gente tinha, né? Que é comunitária, essa relação de sempre de estar presente na vida do outro, assim. Então, assim, falando sobre a influência da minha família no que eu escrevo, se eu não tivesse a minha família, eu não seria escritor. Tenho certeza disso. Então, os causos que contava, tinha conto, tinha história, tinha muitas coisas que a gente ia se nutrindo ali, né? Na verdade, eu escrevo por causa disso. Por isso que na minha poética tem muito imagem, né? Tem muita imagem, porque é para tentar trazer imagem, não só a imagem, mas o tempo em si, traz a frescura do momento, né? Que é um pouco tentando trabalhar a memória desse local, assim, que foi perdido, né? Desconfigurado. Assim. O meu livro, acho que é um pouco isso, assim. É trazer esses elementos, assim. Não digo que é uma coisa que eu penso, uma coisa que ocorre como uma conversa, né? Como um bate-papo. E você, na verdade, adiantou uma pergunta, né? Que eu queria saber de vocês, se vocês identificam, assim, essa herança ancestral no trabalho de vocês. Eu sei que vocês também trabalham com música, né?
Isso é uma questão, assim, na música, na literatura, mas acho que na própria experiência de sarau, né, na experiência da edição, da curadoria, o que vem de referência familiar, mas dessa cultura, né? Você falou da oralidade, queria saber se vocês identificam também esse referencial. Você falou da falta, né? Família no lugar de falta, mas se existe uma presença, né? Uma presença que não é uma memória concreta, mas é uma memória energética, né? Pra mim, eu não consigo diferenciar, separar, né? Tem gente que separa música e poesia. Pra mim é uma coisa, assim. Quando você pega, por exemplo, os povos originários, ou você volta pra estudar a ancestralidade africana, tudo mais, você vê que não tem separação, assim. É um misto, né? E aí vem as influências, que é legal, né? Do que seu pai ouve, que sua mãe ouve, seu tio ouve, das conversas, né? Das conversas de família, quando tá tendo, do vizinho. Então, do que eu tento passar na obra, tanto do livro quanto na música, quando eu tô trabalhando com a música, é muito dessa coisa da gente ficar junto. Eu tenho muito essa questão, sabe? Eu só aceito a troca sincera, só aceito a quina do bar, só aceito o que você pode dar, assim, de muito assim, o que cada um pode dar para somar. Então, respeitar os limites, respeitar os saberes, respeitar as culturas e juntar também e poder tá ali, todo mundo presente, assim, na presença, assim, do que é. Para mim é muito evidente assim, esse diálogo. Eu acho que essa procura mesmo de continuidade, de desdobrar, né? Usando até o título do último livro da Cidinha da Silva, Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos, né? Eu acho que é um tanto isso, como a árvore cresce para cima e para baixo também, de sonhar e tá pé no chão e mão no sonho, assim como a música diz, né? Então, um tanto nisso, porque sou baiano, né? Vim para cá com 18 anos. Minha história se parece com a de um monte de gente, como diz o Belchior, né? Assim, que chega no Tietê desesperado, né? Sonhando e com medo, né? Covardia e coragem ao mesmo tempo. Sou a primeira geração da minha família a ser alfabetizada. Isso, trabalhar com livro, para mim é uma coisa... Se alguém... Costumo brincar, né? Que se uma cigana tivesse lido minha mão e um dia falasse isso, eu pediria os 10 contos de volta, assim, porque é inimaginável, nesse sentido mesmo prático, né? E, assim, eu acho muito bonito essa dignidade, digamos, que a escolarização pode proporcionar, né? Não estou defendendo que seja a única forma, né? Mas essa autoestima, né? De ter, né? De compor, de poder dialogar, isso que hoje eu entendo, eu acho que muita gente entende como precioso, como parte, como continuidade, como sotaque, como as culturas, né, os saberes populares, durante muito tempo, muito tempo recente, foi motivo, assim, de ser tirado, sabe, de vergonha mesmo. Ser nordestino, ou ser quem eu sou e quem a minha família eu acho que ainda está nesse processo, agora está no processo de olhar para os corpos, olhar para as histórias com autoestima, né? Virando essa chave, porque a maior parte do tempo foi opressor, assim, pedir desculpa por ser quem somos, assim. E acho que os livros, ou pelo menos esse acesso, como eu falei, né? Não apenas também da escrita, mas não apenas possibilita, é isso, de você começar a ter mais recursos, mais repertório para se representar, assim, porque, como eu falei, né, e aliás, como o Dom falou, essa escassez, ela nos compõe muito. No geral, a gente tende a responder muito, ou a produzir, ou a se inventar muito a partir disso, né? Mas nós não somos apenas falta, né? Às vezes a gente tem muita influência que a gente passa invisível nos pontos cegos da nossa história, assim. Seja quando a maior parte dos livros que a gente produz tem ilustrações, tem capas que a gente tenta puxar conversa, né? Que é o tempo todo inventar leitores também. Mais que inventar, mais que produzir livros, é tentar formar mesmo,
tô falando assim na maior humildade, né? Porque formar, de trocar ideias, mostrar que um livro, ele, como diz o Michel Aquino, né? Todo livro é uma lápide, até que alguém o abra, assim. E alguém, se ninguém abrir, ele vai ser só lombadas tristes que não funcionam, né? Então, acho que a gente é ponte para... Porque atravessa qualquer rio, mas a gente é ponte, assim, né? Fazendo o checklist, né, dos mestrões, assim, de algumas referências, tal. Para livros mesmo, né? Para que as pessoas queiram abrir esse portal e talvez se encontrar, né? Ou se verem ali um pouco, não sei. Acho que é por aí, suspeito. Hoje eu tô estudando algumas coisas, assim, eu acho que eu percebo que eu tô ficando velho antes da hora. Porque a ancestralidade sempre foi uma coisa foda pra mim e hoje eu tô sacando algumas coisas, né? Tava até conversando com a companheira do Daniel, que é psicóloga, né? E uma galera que estuda o banzo na psicologia, que é uma coisa que eu tenho muito, né? Suava, chorava, ficava doente, via coisas e delirava pra um continente, pra um local que eu nunca pisei, pessoas que eu nunca conheci, né? Então, assim, elementos da cultura negra que apareciam na minha vida me tomava de uma forma que eu não conseguia entender, né? Então, assim, quando eu toco um tambor, me transformo, como, sabe? Então, tem vários elementos da cultura brasileira que remete à cultura africana ou até mesmo da diáspora, que eu fui percebendo que tá em mim, né? Então, assim, e até pouco tempo eu acho que eu só assimilava isso que eu sentia, né? Hoje eu tô conseguindo decodificar em literatura, né? Mas a ancestralidade é mais que forte. Hoje eu entendo, por exemplo, que cultura é um organismo, né? Psíquico, parapsíquico, né? É um... Hoje eu não entendo que cultura é a arte em si, estilizada, como os livros. Para mim, eu ainda vejo que o livro ele é um resultado, né, de uma coisa que coexiste, né? Então, eu não vejo mais a cultura como um movimento, como alguns artistas. Eu vejo a cultura como alguma coisa que conecta a vida com a natureza, né? Na verdade, é isso. O reino animal, ele tem um instinto, né, que rege, que organiza ele, né, aqueles seres, no ambiente da natureza, né? A humanidade, ela tem a cultura. Cultura, ela é isso. Ela é esse instinto da humanidade em se organizar, né? E quando eu falo de cultura de matrizes, eu falo de uma cultura enraizadas nos ciclos do planeta, né? Então, por isso que a gente não faz o São João à toa. A gente faz o São João por causa do solstício de inverno, porque o sol tá distante da Terra e faz frio pra caramba. Então, a menção a Xangô, por exemplo, nessa época, é manifestar o fogo como representação do sol. Entendeu? Então, a cultura ligada ao movimento da natureza, né? Que é uma expressão daquilo que a gente é. Que a gente faz parte desse bioma, que é o planeta Terra, desse ser vivente que gira em volta do Sol, na periferia do sistema solar, numa constelação em espiral, que tem um buraco negro no meio. E aí, isso tudo influencia na nossa cultura, entendeu? Influencia no movimento da Terra, que influencia no movimento dos astros. Então, assim, a cultura para mim é isso. Agora, o que a gente sente, por exemplo, o que eu sinto da África, se torna uma coisa muito mais forte e que, às vezes, eu acho que foi a única maneira que eu consegui expressar o meu amor, meu sentimento por esse povo, né? Tanto africano quanto indígena, né? Só que, no caso, assim, a minha literatura fala especificamente de uma família preta, né? Do cotidiano de uma família preta e que se reorganiza num país colonizado, se organiza
numa urbanidade trazendo esses elementos. Então, assim, o que a gente vive hoje é muito parecido, até similar, ao que os nossos ancestrais viviam, né? Então, assim, o elemento cultural, esse elemento bio-humano, esse elemento é biológico isso. Eu tô falando que a cultura é uma coisa biológica, né? Biológica para além do nosso sistema sanguíneo, para além do nosso corpo, né? Quando eu entendo a cultura como um corpo, eu estou entendendo que é um ambiente reagindo a um pensamento. E tudo começa no pensamento. No princípio era o verbo, a vibração, né? Então, assim, eu acho que quando a gente faz livros, a gente faz mundos, né? Em uma infinidade de dimensões. Então, assim, a ancestralidade está em tudo. A coisa mais moderna que a gente pode viver, tá ligado? Coisa mais moderna, assim. Na verdade, isso aqui é uma expressão ancestral. Que não é... Porque quando a gente fala de ancestralidade, lembra história, lembra coisas estáticas, coisas do passado. E, na verdade, é ao contrário. Tudo se movimenta. Inclusive o planeta. Então, a tradição se movimenta, a cultura se movimenta, a gente se movimenta de acordo com as transformações. Então, o processo de evolução humana não vem só do pensamento contemporâneo que ele elabora, assim, do momento que ele está vivendo, né? Ele vem de uma conjunção antiga, né? Às vezes nós falamos coisas que... eu tô falando que é parapsíquico, que é quântico, no sentido de que a gente fala questões que os nossos ancestrais, até os ancestrais que a gente nem conheceu, tá manifestado aqui. Porque isso de alguma... Por esse elemento, né, cultural, biopsíquico, espiritual, parapsíquico, a gente trouxe e manifestou. Mas se a gente, por exemplo, quando a gente estuda a anatomia daquilo que a gente está escrevendo, você fala, porra, da onde que eu tirei isso? Qual a relação que eu tenho com isso? É quando você vai fundo mesmo na pesquisa da sua família, do território que ela ocupou, do momento que ela ocupou, você fala, puta, eu tô escrevendo isso. E a poesia é mais foda ainda, porque ela trabalha, ela não está comprometida com o senso editorial do agora. Não é o jornalismo, não é uma coisa que necessita falar de uma forma minuciosa, de uma forma detalhada. Não, ela trabalha com o elemento da intuição. Para mim, né? Da intuição. Então, a poesia para mim é intuitiva. E dentro desses paradigmas da intuição, a poética traz elementos que a gente nem sabe. Então, assim, esse livro fala mais de mim para mim do que eu tô falando de mim para o mundo. E cada vez que eu leio ele, eu entro num estado... O Chico César, eu acho ele bem certeiro quando ele fala que é estado de poesia. Porque existe um estado mesmo, né? Um estado sutil, às vezes. Estado quântico, que a gente fala, puta, mano, tá falando disso. Então a gente traz elementos na poesia que às vezes nós vai se tocar depois de 10 anos, 15 anos. Depois a gente não vai se tocar que um companheiro pega o livro aqui, fala um bagulho e você fala, caralho, mano, é isso, mas eu não escrevi isso. Ele tá falando isso porque ele interpretou isso dentro do... Então, assim, não é uma coisa... Não é uma racionalidade gratuita, né? Eu acredito que existe 3 tipos de estado que a mente humana trabalha, né? O estudo racional, que é o lógico, que é o 1 mais 1, pai. É lógico. O abstrato, né? O abstrato ajuda a gente a trabalhar numa profundidade para além da matéria que a gente entende como matéria, para além do estado de matéria que a gente entende, e o intuitivo, que é um estado mental que é conectado com a criação, com um todo, né? Então, a nossa mente é dotada desses 3 estágios. Quando esses 3 estágios estão equilibrados, às vezes num momento só, num instante só, aí que a arte surge. Eu vou pegar esse gancho, então. Porque você tá falando da cultura, né? E eu tô pensando na criatividade. Que é a hora que toda essa experiência, toda essa referência, ela vem pra matéria. Porque o mundo, ele tá se recriando, mas a gente tá criando ele também, né? E aí, nesse momento, eu queria
voltar na pergunta que eu tava, assim, território, de que território você vem, né, todos vocês, e dessa materialidade que vocês têm agora, né? Me fala dos seus livros, você tá para lançar um livro amanhã, me fala do trabalho de vocês, concreto, e de que território vocês estão falando, né? Com quem vocês estão dialogando? Talvez escapatórios de recorrer ao mestre Milton Santos, né, para falar que geografia não é apenas espaço, né, não é apenas físico, território e tal, que nós somos, né, parte disso também, porque o que nós editamos na Selim Trovoar, né, e o que eu escrevo, ele nasce, é escrito no Parque Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo, que é onde está meu CEP, né? O céu, meu CEP é lá. Só que é muito encruzilhada, assim, né? É muito mistura mesmo. Cada vez mais eu reflito que dizer que eu sou apenas de onde eu vim ou de onde eu estou não dá conta, assim, não traduz, não resume, é parte, é fundamental. Acho que é um esforço muito de ser agente, assim, né? No meio de tanto estímulo, de tanta determinação que a gente tem o tempo todo, assim, tanta coisa que a gente responde, né? Acho que livro, quando a gente edita, quando eu escrevo, acho que é um tanto de tentar quebrar essa lógica de estar apenas reagindo, né? É poder propor uma outra chave, assim, que não se restringe apenas ao corpo que eu habito ou ao CEP, onde eu durmo, né? Onde eu pernoito, né? É das pessoas que eu trombo, né? Como eu sou influencio, e até como característica do que a gente produz, é interessante que a maior parte das pessoas que nós editamos são pessoas da educação, sejam professoras, professores, ou pessoas que estão em formação mesmo, né? Comunitária, formação informal, né? Mas são agentes desse transporte mesmo, dessa formação, que estão em outro tipo de fronte. As pessoas falam sobre cultura, sobre educação, inclusive, como se fosse algo pacífico, né? Como se fosse uma coisa chapa branca, que vai lá para colocar ordem, né? Não, mas a educação e formação é um fronte mesmo, assim, que não é necessariamente da violência, do físico, né? Mas é de embate, é de disputa, principalmente, né? Eu acho isso fundamental. Eu acho que esse lugar, como eu falei, talvez pareça uma escapatória, mas não é fixo. E também não é apenas físico, né? Eu acho que para mim, é o tempo todo o desafio de colocar em movimento as ideias. Assim como a gente tem, enquanto humanidade, sei lá, o sonho de voar, o inconsciente coletivo de querer durar o máximo possível, acho que os livros é uma dessas possibilidades daquilo que a gente sente, pensa, sonha, durar mais do que o que vai durar o nosso corpo, a nossa memória, assim. Acho que é sobre isso, e tá tudo bem. Território, né, cara? É um lance que eu levo muito a sério. Porque o território tem lugar que eu durmo e que eu vou recarregar energia. E tem os outros territórios no qual meu corpo físico habita. E é muito engraçado quando a gente fala de território, porque eu moro no Grajaú, no bairro do Grajaú. E quando eu estou na região central, eu não sou um paulistano, sou um periférico. Essa é uma questão muito interessante. Separa-se, então, as pessoas por áreas e a gente acaba... E eu bato muito nessa tecla. Eu não sou o cara do Grajaú, eu sou um paulistano. Eu ando pela cidade, eu corro pela cidade e isso acaba refletindo na obra, né? Nas canções que eu faço, no livro, nesse livro aqui, lançado pela Selim Trovoar, que é um livro de poesia e que tem essa parte política, onde eu vou falar muito sobre o corpo, meu corpo.
venho do território da música mesmo, assim, propriamente antes do sarau, lá nos anos 90, assim, na coisa do punk rock, assim. Então, pra mim, foi uma coisa... Quando começou a ter o sarau, começou a ter mais saraus, e, a gente começou, e depois foi um link. Fechou um link. Porque eu vivia num território que ele era de muito conflito, muito confronto entre nós mesmos ali, entre a galera que fazia o rolê, que frequentava o rolê. E aí tem um sarau que é onde tem uma galera que tem mais conexão, busca se ajudar mais, assim. Não que no outro não seja assim, mas dentro do sarau não tem a pergunta, por exemplo, da onde você veio, da onde que você é. Não é essa questão, pouco importa onde você veio, o importante é que bom que você veio, traga aqui traga o seu território. Então acho que para fazer esse link de território, eu tenho muito essa visão do ser e estar, assim, aonde que eu recarrego minhas energias para poder depois estar nos lugares e poder ir vivenciando. Respondi a sua pergunta? Acho que sim. É isso, assim. E quando a gente é visto como periférico, a gente já está em trânsito, né? Já. Porque essa qualidade, ela vem a partir do momento que você sai. Sim, exatamente. A gente poder ocupar, né? Eu tô estudando urbanismo, né, gente? Então, na verdade, algumas coisas, né, nesses termos, inclusive o termo território, eu já começo a ver de uma forma diferenciada. Até o termo periferia não era isso, né? Antigamente nós era favela, né? A periferia, comunidade. Então a gente vai vendo também as coisas chegando, sendo formatada pra gente, e a gente assimilando isso como se fosse uma coisa interna, assim, né? Das famílias, dos bairros. Não, na verdade a gente vive a todo momento sendo moldado, né? Então essas terminologias é diferente. Eu tive eu tive algumas vivências assim na vida, principalmente com os indígenas, assim, que eles têm uma outra visão de território. Na verdade, porque o território é quando a gente já entende aquilo como um ponto, como alguma coisa mais institucional, como, sabe, é uma coisa mais estabelecida, né? E na visão indígena, inclusive na visão africana, tudo é vivo, né? Então, assim, um rio é vivo e tem nome, tem personalidade, né? O mato é vivo, entendeu? Tem muita coisa que vive ali. Então, assim, o território, talvez ele nos tire desse lugar que o planeta é vivo, entendeu? Ele tira nesse lugar e começa a colocar o ser humano como uma coisa prioritária no planeta, né? E ao contrário, o ser humano é só mais uma manifestação do processo de evolução do planeta, né? E então essa visão de território castra um pouco essa coisa de mutualidade, tá? Sabe? Essa coisa de transformação. Porque é isso, a natureza se transforma, as coisas se transformam, né? E aí a gente precisa de um senso de propriedade para falar que esse é o nosso canto, entendeu? Na verdade, por exemplo, os Bantus, por exemplo, que são povos nômades, né? Os Guaranis também, eu fui para os Kaiowá, foi muito louco, porque eles têm um negócio de regeneração da terra, né? Então eles ficam um tempo morando ali, depois eles vão para outro lugar até aquele ambiente se regenerar, porque o impacto do ser humano vivendo em comunidade interfere no fluxo da natureza, né? E então eles têm daí que vem essas coisas nômades, porque quando o ser humano está conectado com isso, eu falo assim, eu tenho que me movimentar para não sobrecarregar esse espaço, né? Então, assim, o território, a palavra território já me traz uma coisa mais fixa, permanente, né? Num movimento da natureza que não é permanente. É sempre, está sempre em mutação, né? Mas,
por exemplo, o que aconteceu com o meu livro, por exemplo. Esse livro, eu falo de pipa. Mas quem lê sabe que não é dessa época. Entendeu? O território já mudou. Na verdade, acaba sendo uma coisa nostálgica até, né? No sentido de, por isso que a galera gosta, porque lembra de coisas do passado, né? Mas mudou. Eu cresci mesmo, por exemplo, cresci no Taboão da Serra quando era só mato. E o quintal da minha casa passava um rio, onde tinha calipaus, onde tinha vários sítios, chácaras. Esse era o cotidiano de quando eu empinava pipa, né? Quando nós catávamos pipa, tá na mão, que é o título do livro, né? Que é isso, assim. Então, assim, hoje, por exemplo, se alguém for escrever sobre pipa, vai escrever sobre outro contexto. Que talvez esse tá na mão não vai ser, não vai estar nessa lógica da brincadeira, do dialeto, né? Tá na mão, tava lá porque a gente tinha um território e tinha que correr atrás da pipa. Entendeu? Hoje a gente não tem um território e tem uma indústria que faz pipa. Então as moleques não precisam catar pipa hoje. Eu vou correr atrás de pipa por causa de quê? Se eu posso comprar 20 centavos, 30 centavos. Entendeu? Então é uma outra lógica. Mas isso é para nos mostrar que como o meio se movimenta. Né? E como a gente se movimenta. Mais que eu me considero muito bairrista, né? O pessoal chama eu de bairrista muito. Mas o meio se movimenta. E se movimenta como entender o meio como um ente. Né? O território não está aqui para servir a humanidade. A humanidade que compõe o território. Diferente, né? E quando você passa a partir de um princípio que tudo tem tudo que é vivo tem uma forma de expressão, e às vezes o nosso papel de viver é mais se comunicar com isso e se entender a partir disso, você entende por que você escreve, por que você faz as coisas, porque, sabe? Eu não acho nada extraordinário a gente lançar livro. Eu acho uma coisa natural. Né? Natural. Coisa da natureza humana. Elaborar, né? As paixões, né? Ou que ele desenvolve, assim. Né? Muda muito, assim, né? Mas marca também. O mais interessante da cultura é o que um livro pode nos transformar. Na verdade, o movimento é mais dentro do que fora. Né? Das coisas, da natureza, de tudo que é produzido, o movimento é mais dentro. É como talvez a pergunta fosse como reverbera viver nessa geografia, né? Que é isso, assim, eu tenho resistência com coisas que vêm de fora, né? Por esses atravessamentos, né? Colonização, né? Então, quando chega um elemento de fora, eu sempre falo assim, tá, por que tá chegando esse elemento, né? É aquela coisa das narrativas que a gente compra. A gente compra muita narrativa e defende como nossa, e não é nossa. O nome periferia não é nosso, foi os arquitetos que criaram, os urbanistas que criaram, para inclusive denominar o local que a gente devia ficar. Porque assim, ó, como que as coisas se movimentam. Porque ele é só uma pessoa. Como é que ele vai pro centro e ele é visto como periférico? O que determina que ele é um periférico? Entendeu? É uma questão social, questão vestuário, cultural, tudo mais, que se destaca daquele ambiente que não é projetado pros periféricos. Entendeu? Mas o território está se movimentando. E o mais impressionante é que ele se movimenta através de você. Mano. Entendeu? Então não é uma coisa parada. Fixa. É polar, às vezes. Às vezes nós está num território, num local, a gente fala que é identificação. Mas a palavra identificação só é para nos mostrar que a gente só é para dar um nome, né? Mas é uma questão magnética, polar, subjetiva. Né? E porque a gente trata a subjetividade como uma ideia de individualidade. E, na verdade, que a cultura africana ensina que a individualidade não existe. A cultura indígena fala que a individualidade não existe. A individuação é entender o que te move
né? Quando você se interage num coletivo. Porque a vida mesmo é coletiva. A vida mesmo é dinâmica. É una, única e diversa. Ela se movimenta na diversidade, né? Mas eu tô falando no caso da subjetividade, que é o que faz a gente produzir arte, produzir conhecimento, né? No sentido de... Quando eu falo que a gente é o território, entendeu? Como uma pedra, como um mato, como uma árvore, a gente é a mesma coisa. Quando a gente denomina o território onde a gente vem, a gente entende que aquele território é nosso. E o que eu tô falando, o que eu estou falando é que não existe o nosso, não existe o meu dentro de uma lógica coletiva, né? Existe uma confluência de vida, entendeu? Então, assim, a periferia não é o nosso lugar, a favela não é o nosso lugar. E eu não tô falando geograficamente, né? Eu tô falando politicamente, porque é isso. Hoje, por exemplo, o Daniel mesmo lembra, a gente defendia muito essa coisa de não, periferia, não. Agora a vez da quebrada, a vez da quebrada. E hoje eu tô vendo gente vangloriando a miséria. Vangloriando o estereótipo. Aí você fala assim, você vê como que quando o discurso é só para fora, você fala, puta, mano, então agora eu vou ter que lutar por um bagulho que eu ajudei a defender, né? Tanto que eu falo, que de quebrada, que de quilombo. Porque o objetivo, a imaginação, a gente tem que pensar o que a gente quer realmente, né? No sentido de qual é o Krenak fala isso. A gente precisa inventar o Brasil. Não vai vir soluções prontas. Nós precisamos inventar ele. Aí que entra a gente. A invenção. Isso é a invenção. Você quer saber como o Brasil tem que funcionar? Começa a abrir esses livros aqui, ó. Besante. Começa a abrir esses livros. E aí que o Brasil está funcionando. Mas não é uma coisa individualizada. O indivíduo não existe, na verdade. A individuação é percepção. Quando a gente começa a estudar psicologia, né, Jung, a gente começa a se deparar com o processo de individuação. Aí quando você vai no profundo mesmo, fala, não. Quando você se estuda a sua individuação, você começa a ver que tem vários elementos que teoricamente é visto como externo de você e não é externo, né? Seu irmão não é externo, a família não é externa, seu vizinho não é externo, o outro não é externo, né? No mundo sem visão de propriedade, né? Tô pensando num pensamento que já não faz parte do senso de propriedade, né? Então, assim, na verdade, eu acho que a nossa ótica de território e de vida e de relação de vida é que tem que mudar. Ou voltar, na verdade, não é nem mudar, é voltar para onde era. O senso familiar, com senso de... É isso, com senso de responsabilidade com a natureza, de responsabilidade... É esse o caminho. E os livros é isso. A gente é identificado como periférico, mas a gente se afirma dentro daquilo para imaginar, para parar de responder e começar a falar, existe vida e ela tá, né, mudando, né? Só que aí existe o mercado, né? Existe aquele lugar, aquelas relações, né, daqui da matéria que diz essas expressões têm valor e essas podem cair no esquecimento, né? E aí eu quero saber de vocês. Produção independente. Como vocês têm feito para essa expressão? Quero saber mesmo, né, das produções independentes, como é essa relação, o valor disso para vocês, né? E das redes, né? Você falou do Sarau enquanto link desses agentes e dessa comunidade viva, né? Como que é essa produção? Acho que para, né, para quem está editando ainda e publicando, né, ter acesso a muitos leitores, né, a muitos artistas, né? Então, eu quero saber da produção independente. Qual é que é? Aí? Eu quero, primeira coisa, dizer que eu discordo uma parte da fala do meu camarada. Que bom. Que é essa parte da naturalidade em relação à publicação. Assim, natural, que façamos livros. Eu não acho que está nesse lugar ainda da organicidade, que haja demanda, produção, demanda, que flua, que haja algo garantido. E eu estou falando isso entendendo que você não falou nesse contexto. Estou talvez até ampliando, assim. E por quê? A gente faz livro em um lugar, em um país, em uma sociedade em que o livro é um objeto que tem prestígio, tem ainda um imaginário de status, mas ele não é um produto cultural consumido
né, popularmente. Quando eu falo popularmente, digo em grande escala, assim, só deixar, né, assim, posto. E o que a gente produz, e se produz muito mesmo, assim, nós temos hoje, né, tem a Câmara Periférica do Livro, né, que esse nome Câmara Periférica do Livro é uma releitura, ou um contraponto à Câmara Brasileira do Livro, que é uma instituição que garante o registro de SBN, de ficha catalográfica, que é quem legitima, né, oficializa a produção de livros. Mas eu não entendo que exista hoje um cenário que garanta essa produção, porque fazer um livro hoje, tem várias editoras de quebrada que publica essas produções, temos os saraus para lançar, os slams, a gente cria algum cenário, alguns territórios, contextos e eventos. Para isso tem a Feliz, que é a maior feira, né, de livros, né, a Festa do Livro da Zona Sul. A Feliz é a vontade de ver todo mundo junto, de ver o coletivo, de ver a participação de todos. Ela é um ato de amor pela leitura, pelos artistas, pela produção literária. Que tem muito autor, muita editora que vem para a feira e às vezes não consegue vender o livro, né? Porque muita gente não tem o dinheiro, às vezes, para comprar o livro. Na periferia não é qualquer pessoa que tem o dinheiro para comprar livro. Então a gente conseguiu um apoio, né, para comprar as moedas, para fazer as moedas literárias. Entregamos para 9 escolas e mais 8 coletivos para eles virem comprar os livros aqui, para fazer circular a venda do livro na feira, que é super importante. Mas eu não vejo que haja tanto políticas públicas que fomentem isso, que haja um público que, se parar de fazer, vai criar, vai reivindicar ou vai buscar atrás. Eu vejo que ninguém começou agora, ninguém está começando, criando, inventando a roda e tal, mas essa roda ela não tem combustível suficiente para rodar sozinho. Então, por isso, e acho que cada vez mais, a importância mesmo dessa constante busca de lugares para que exista literatura, não só no formato de livros, de escuta, né, da oralidade, mas e também eu vejo que esses cenários eles provocam muito, convidam muito as pessoas a se expressarem, a dizerem, né? Porque são séculos de silenciamento, séculos de sequestro de histórias, de memórias, tal. Pagamento, Então, né? então acho que convoca muito, chama muito, né, para escrever, para tal. Só que a gente vê poucos eventos ou poucos lugares que convidem para clubes de livros periféricos, por exemplo, sabe? Quantas bibliotecas públicas têm livros? Tem livros periféricos tem, porque também alguns desses títulos ou dessas autorias são cooptadas, né? Tem alguns que são, né, tão distribuídos em vários lugares, mas o livro do Daniel Fagundes, de várias autoras da Ivânia Vieira, enfim, gente que está produzindo, considerando a quantidade do que é produzido, da quantidade que é espalhada, tal, é irrelevante. Se produz muito, como eu falei, né? Poesia, prosa, principalmente poesia, né? Mas tem desde estilos, formatos, enfim. A gente faz livros, mas, como eu falei, eu acho que não tem essa cadeia, essa rede suficientemente consolidada, forte, reconhecida, legitimada, para que garanta essa produção, assim. Aí a gente fica nesse suor mesmo, porque tem aqui em São Paulo o VAI, tem o PROAC, que são os principais, né, tem o Fomento à Periferia, que são editais, né, fomentos que podem contemplar esse tipo de produção, mas, como eu falei, é insuficiente. Insuficiente mesmo, assim, o edital, por exemplo, que acabou de sair essa semana, do PROAC, contempla 10 projetos, 10 ganham. Houve quase 500 inscritos, assim,
É sabe? desleal, Só pra ver a proporção, assim. E aí aí a gente compete com editoras independentes da Vila Madalena, sabe? Editoras dos filhinhos de papai, editora aqui de quem é filho de fulano e cicrano, que já tá na rede, sabe? Que já tem todos os contatos. apoio, né? Livros que já são lançados e antes do livro lançar, já todos os jornalistas já resenharam, já produziram, já tá na capa da revista X. O livro já até ganhou o prêmio antes de ser lançado. Assim. Eu tô falando assim, né? Talvez pareça uma fala de derrotado ou de reclamão, mas a gente sabe como é que é. E eu vejo o quanto que a gente, assim, nós continuamos, quando eu falo nós, eu sei que há exceções, não é apenas isso, mas nós continuamos sendo nossos próprios cavalos, assim, de quem muitas vezes o autor quem revisa, ou uma camarada quem faz todo o processo editorial. E salvo as exceções, se a autora não levar o livro, esse livro não vai chegar literalmente a lugar nenhum, assim, porque o único representante do livro é o autor ou a autora. Assim, não tem essa rede estabelecida de editora, distribuição, livreiro ou similares, né? Assim, eu até achei engraçado nesse sentido que eu vi uma autora que ganhou um prêmio grandão aqui, né? E aí ela apareceu na matéria, assim, uma das chamadas era ela quem envia os próprios livros nos correios e tal, faz com as assim, próprias assim, ela, mãos. nossa, tipo, ela é demais, assim. Falou, velho, eu não conheço, pelo menos no meu campo de visão, autorias periféricas que não faça isso. Assim, Existe outro método. aqui nesse cenário, essa é a regra. E nesse outro cenário, ela é a exceção, porque, enfim. E eu não tô querendo desqualificá-la, nem nada do tipo. É só para mostrar o quanto que o trabalho o nosso corpo, né, como eu falei, ainda é parte desse processo editorial, que se tira a gente, assim, enquanto não tem, assim. Então, só para mostrar o quanto que ainda é frágil, sabe? Assim, todo esse processo. Nós editamos, a gente, na Selim, está indo para 100 livros, né? Mas estamos para ultrapassar 100 livros, assim, na raça, e muito produções dos autores mesmo. Por exemplo, esse aqui que eu não recomendo, mas, porém, se você abrir, vai demorar a sair sem terminar, né? Contos para descontar o descontentamento com a vida. Eu nem estou ganhando para isso. Mas é um livro maravilhoso. Mas como exemplo mesmo, assim, de que nós continuamos nesse fronte que não, como eu falei, não é necessariamente cumulativo. E, como eu falei, periga o tempo todo ser apagado. Porque muita gente acha que, eu escrevi um livro, agora ninguém vai apagar a minha história. Nossa, assim, o quanto que é frágil isso. O exemplo objetivo disso, o livro Úrsula, primeiro romance escrito por uma mulher em língua portuguesa, não por acaso uma maranhense, uma negra, ele ficou mais de 100 anos sem reedição. Um livro que foi apagado. Antônio Cândido, Florestan Fernandes, enfim. Qualquer crítico literário que você pense, tal, do século XX, dessa geração pelo menos, não escreveu, porque o livro ele foi apagado, assim, né? É um livro extremamente relevante para a nossa história, para a nossa cultura. Só como exemplo, e aí posso citar vários outros, o quanto que, assim, parece, pelo menos no meu ponto de vista, parece o tempo todo, assim, efêmero. E assim, e periga, se a gente não... Eu acho que uma questão, talvez, complementar isso. A literatura independente de Quebrada tá a milhão, assim. Todo dia que você vai num sarau tem livro sendo lançado. E aí, qual que é a vida desses livros? Quanto dura esses livros? A quem chega além dessas redes, assim? E quem defende esses livros além da própria autoria, assim? Eu tô provocando, assim, porque uma coisa que eu... Isso é território, isso. Que eu acho interessante. Isso é assim. ótimo. São essas questões que fazem a gente defender, né? Esse lugar, essa produção, essa criatividade. Né? Porque é forte, é bonito, é tudo de bom. Assim, um livro do Luan, por exemplo, né? Que é se eu não me engano, tá na tríade, né? Aí você vai falar, assim, a trilogia e tal. Que amplia, né? Trabalha pipas como um conceito, como... Enfim, se a gente for só como exemplo, tem quem diga que esse livro ele vai e já foi vendido para programas de
de biblioteca também, né? Tô errado? Tô errado, né? Não, O seu livro? tá errado. Tô errado. Mas é porque ele é best-seller, rapaz. Esse menino aqui é muito... Não, mas eu quero que... Mas vai, eu tô falando, eu tô profetizando. Então... Mas enfim, mas eu tô brincando porque... Glória a Deus, porque glória a vocês Deus. talvez vocês não saibam, talvez quem esteja assistindo, ouvindo, não saiba. O Luan é considerado, né, e não por acaso, o best-seller da periferia. Né? Ele pode falar mais sobre essa marca, mas assim, isso o tempo todo é como a liberdade mesmo. Né? Precisamos defendê-la constantemente. Isso que você falou, Nivaldo, eu acho que é o maior empecilho que a gente tem. De ser o... Né, no caso aqui, eu vou falar do meu livro, e eu posso citar aqui o da Ivânia, eu posso citar o do Luan, o do Fagundes, que é se... Realmente, se a gente não tá nos lugares, que foi que eu comecei, né? Eu sou o mais novo de vocês aqui. Eu lancei ano passado. Então, tô começando agora, né, nessa parte de publicar e lançar. Então, assim, se você realmente não tá nos lugares, é o famoso, se você não é visto, você não é lembrado. Só que a gente tava aqui no intervalo conversando justamente sobre isso. O quão difícil também é pra gente tá nos lugares o tempo inteiro e ter outras funções o tempo inteiro e conseguir conciliar essas funções com o próprio a própria vivência, né? É muito complicado. E as pessoas cobram isso, né? É incrível como a gente é cobrado assim o tempo inteiro. Você não... tem um lugar legal que eu gosto de ir. E aí foi assim, eu falei, eu tenho um livro. Você tem um livro? Tem um livro. Mas traz o livro. Aí eu fui na semana seguinte. Da hora, que legal, gostei do livro. Você pode frequentar aqui mais uns 2, 3 meses, só que é durante a semana. Numa quinta-feira à noite, cara, eu tenho que dar aula na sexta-feira de manhã. Então, como é que fica esse corpo? Como é que fica essa mente? Como é que eu vou estar 100%? Eu não consigo estar 100% só. Então, realmente, é muito importante a gente não romantizar nessa hora. A gente entender que é um processo... É legal pra caramba lançar um livro. É uma sensação única. Mas a parte... O pós-produção, o pós-lançamento... É uma parte que realmente, assim, a gente ainda precisa trabalhar muito. A sensação que dá por observação, até desculpa atravessar, é que, de fato, parece que apenas poetas leem poesia. Poetas Assim, fazem é como poesia, a piada em relação aos discos de bateristas, né? Quem compra disco de baterista? Deve ter até alguém pensando, existe disco de baterista? Vocês devem estar pensando. O Kleber disse que existe. Talvez só bateristas comprem discos de bateristas. Às vezes eu tenho muito essa constatação, não apenas no sarau, nos eventos, assim, nessa... ausência mesmo de situações que celebrem quem lê. Inclusive, é muito comum você perguntar, a gente tá aqui conversando, tá? Aí você escreve? Não, eu só leio. E, às vezes a pessoa fala isso tão assim, de uma maneira pejorativa, assim, e, velho, é tanta gente disputando pelo microfone, pela tela, por views, por likes, que assim, você só ser espectador... Sabe, parece que não é mais nada, né? Tipo, e é valioso demais. E é justamente o contrário, né? É justamente o contrário, porque se não tiver, o leitor o que vai fazer? É que a gente ficou nesse imperativo de falar, né? Porque, como eu falei, não por acaso também, né? Ficou tanto tempo, foi tão difícil, e ainda é difícil publicar, tem bastante dificuldades, que tá todo mundo nessa chave de sair da gaveta, sabe? Você acha que isso é uma cobrança do próprio, assim... das grandes editoras ficar cobrando que o autor tem que estar lá e falar e esquecer, ou você acha que assim, você está muito mais tempo nos vocês dois nesse rolê do sarau, ou vocês acham que isso foi uma prática que não foi dada atenção no começo e agora a gente meio que perdeu a mão, posso colocar assim, se é um lugar que todo mundo quer falar. Eu acho que é muito mais embaixo. O que vocês acham que é, então? A Sueli Carneiro que falou que é epistemicídio, né? Ela que usa. Isso. Existe um processo de genocídio.
E a literatura sempre trabalhou para isso, entendeu? Agora que a gente tá vendo coisas novas, mas assim, a literatura nunca serviu só para libertar, serviu para aprisionar muita gente também. Então a literatura que os leitores do Brasil é acostumado ainda é uma literatura colonizadora. Então assim, quando ela sublimemente ela fala do epistemicídio, que é isso que aconteceu, porque é isso que o Ni falou assim, houve os apagamentos, mas não os apagamentos, o tempo apagou, não, existe um projeto colonial que apagou isso, que Não vou deixar. que caçou isso. A ditadura foi isso, gente, entendeu? Então, a ditadura acabou ontem, entendeu? Não se podia ler, não podia, entendeu? Não podia... O Pezão mesmo tem uma história com isso, que eles teve que sair fugido por causa que é isso, os caras catou eles com livro. Então, assim, não é um... por exemplo, se pegar Palmares, os jornais que falam que tinha em Palmares, quando existe uma literatura, sempre quando uma comunidade é devastada pelo Estado, existe uma literatura que dá aquele alicerce moral, para falar assim, não, é isso mesmo. O que o Datena faz isso, quem fazia isso, que o Datena faz hoje, eram os literatos. Então, assim, a gente tá numa máquina genocida, e a gente não está se atentando. É óbvio que não vai ter um sistema de distribuição, é óbvio que não vai ter clube de leitura, é óbvio que não vai ter um programa de educação que liberte o povo dentro de um Estado que não quer isso, que não quer e vai agir contra. Porque a gente tem que lembrar, a gente está falando dos saraus, né? Eu lembro de uma época que a gente passou nos saraus, que os saraus estavam fechando e só tinha polícia fechando os saraus. Assim. Então não é uma coisa... A gente romantiza muitas vezes e parece que a gente não está em guerra. E nós estamos em guerra, né? O sarau do Bimbo foi fechado, o sarau da Vila Fundama foi fechado, o sarau da Brasa foi fechado. A gente viu uma época que, assim, mano, porque era as pessoas que falavam o que tinha que falar e pagaram por isso. Entendeu? Então, assim, a repressão, também existe uma repressão que faz com que a nossa literatura não aconteça. Eu participei do começo da elaboração aqui em São Paulo do Plano Nacional do Livro, Leitura e Biblioteca. Aí os caras chamou, quando eu vi já estava pronto. Só te chamaram. Não, a gente chamou a galera da periferia, quando viu já estava pronto, os caras, é isso mesmo. Foi no Instituto Polis. O governo já tinha fechado com... Você tá falando, eu tô falando que esse tipo, a nossa literatura não tá difundida, é que existe um projeto político para ela não estar difundida. Entendeu? É claro que, assim, no Sarau do Bimbo, eu trabalho com incentivo à leitura faz tempo. Começamos lá com a bicicloteca, depois com o Prateleira, com a prateleira de livros, depois de ônibus, clube de leitura que a gente tinha no Arrastão. A gente tentou várias coisas, inclusive que a gente falou assim, a gente precisa de leitor. Mas aí quando a gente vê que tinha uma máquina estatal que fala assim, opa, a gente não consegue por causa disso. Entendeu? Hoje mesmo eu acredito muito num programa. Entendeu? Porque é que a gente, é isso assim, quando a gente fala de autores independentes, a gente traz para uma coisa mais da realidade individual de cada agente, de cada um que tenta produzir. E aí enfrentar o mundo, mano. Aí enfrentar o mundo, é um contra o mundo, entendeu? Hoje eu acredito que, por exemplo, eu ajudei a construir algumas leis, na luta, na raça. Daniel acompanhou, né? Os beneficiários disso não estavam lá. Estava sendo artista. Eu estava no plano de leitura que não tinha nenhum poeta. A não ser eu. Agora, as editoras tinham. Entendeu? Cheio de editora. E já fechado já, na verdade. Que, inclusive, praticamente, quem ia lançar livro tinha que lançar por essas editoras. Porque, assim, ó, o que eu acho que é legal pra gente estar aqui hoje, tá trocando essa ideia, é justamente isso. Tem-se o livro, e aí a gente precisa fazer com que as pessoas leiam os livros. Que é a grande questão. Essa foi a pergunta, né? Eu falo isso porque eu tô chegando agora. Então, é dentro de um projeto de leitura. E precisa entender, a gente precisa entender. E, por exemplo, a gente fez o ano de biblioteca, assim, então tem elementos que dá para fazer. O que eu tô tentando fazer alusão é sobre isso que o Ni falou, de você estar com 100 títulos, gente. É muita coisa. Agora, o que faz aquilo não parecer que saiu do lugar? Exato. O que faz isso é toda uma estrutura institucional que fala assim, isso aqui não pode se proliferar.
Eu acho que não cair nessa armadilha de achar que o problema, que, aliás, o excesso, né? A quantidade de livros que eu falei, né? Publicando, tem muita gente publicando e ninguém lê, como se isso fosse o problema, ter muita gente escrevendo. Não, isso é fantástico, assim. E tem gente que critica, tem muita coisa ruim. Gente, tem muita diversidade e cada um vai gostar mais de um, menos de outro e por aí vai. A questão é que, não, como eu falei, além de não existir políticas públicas, a gente tem que pensar exatamente nessa linha que o Luan falou. Não é por acaso. Por que acho que todo mundo aqui pegou um exemplar do Pequeno Príncipe? Sabe? Do nada, a gente teve acesso a vários livros, assim, que você brotava, assim, né? Todo mundo, é quase que um inconsciente coletivo. Todo mundo dormindo, acorda em como casa, fosse um tá o livro que livro do passava lado. na sessão da tarde. Você pode nunca ter aberto o livro, mas você já viu aquela capa. Agora, outros livros que a gente sabe que são relevantes, são tão difíceis de encontrar. É por acaso? Não, assim, não sejamos ingênuos, né? Assim, acho que eu acho que ninguém duvida que essa produção, a produção de Quebrada, ela é tão importante, tão relevante, ela é tão profunda enfim, bibliodiversa quanto qualquer outro catálogo de editoras grandes. A questão é que não chega, assim. Eu não vou lançar meu livro por editora, não. Não é objetivo, não. O Rani? Eu sei o que é. Não, Sim. a editora do NI, tudo bem. Aqui, né, esse tipo de... Eu tô falando de editoras... Grandes. De editoras corporativas, né? É. Eu falo, porque isso compromete... Porque justamente isso acontece porque existe um sistema, um mercado que estabelece assim, entendeu? Ele O que eu tô dita, falando é porque, assim, a gente deixou o nosso dever cívico como cidadão de falar assim, não, temos que construir isso. Por exemplo, eu tô com 3 livros, mas comparado aos livros que eu tenho, eu não lancei nem um terço do que eu tenho. Eu não lancei porque eu falei assim, puta, eu preciso construir uma base para as pessoas virem. Eu fiquei muito nisso, tanto que muita gente me cobrava, assim, não, para com isso aí de ficar lutando por política aí, não adianta não, mano, você é poeta. Inclusive o Davi da Silva falou assim, não, porque assim, não tinha, a lei de fomento mesmo, foi uma luta nossa que a gente peitou e isso custou quase 5 anos da nossa vida e mais uns 2 rins também. E aí assim... E aí você vê o cara sendo publicado. O plano nacional de, assim, não tem existe muito poeta, existe muito marketing do que está produzindo também. Tem isso, existe uma mídia instantânea que deixa o nosso material instantâneo. Entendeu? Isso aqui é revolucionário, porque não é instantâneo. Então existe uma mídia, internet, mas que deixa o nosso material instantâneo, descartável. Estão tratando o nosso conhecimento como uma coisa perecível, como descartável. E a gente acha que essa é a norma do mercado e muita gente adota isso. O que eu acho é que pra gente entender que a gente está num país de Paulo Freire, e num país que tem muita gente que não lê, isso é de uma gravidade, gente. De uma gravidade. Você fala assim, mano, de uma gravidade a gente tem que entender por que isso não flui. Esses livros não estão onde tem que estar. Produção independente. Não é fácil produzir. É dar uma vida. Você criar isso aqui é quase possível, assim. 100 títulos num país independente é ruim. Porque esse logo não tem que ser livros independentes. Não tem que ser independente. Porque tem que ter leitores, tem que ter distribuição, tem que ter cursos, tem que ter uma série de ferramentas criadas só a partir do que é produzido aqui. Entendeu? E aí, quando eu fui lá no Plano Nacional do Livro, Leitura e Biblioteca, eu falei assim, mano, não é isso. Não é isso, mas eu vi o Estado intervindo nisso. E é muito louco, porque é uma política pública que eles não gostam que o povo tenha acesso. Foi assim, eu fui no estúdio do Polis, imagina, que estava organizando isso, e ele já estava com acho que 90% das editoras já era ligada a ele. Entendeu? Isso para discutir um plano nacional de leitura e biblioteca público, que dinheiro público, com ministério junto, com secretaria junto, com município junto, assim, e eu lembro que a gente estava incomodando ali.
incomodando que, assim, é tão feio, porque é uma política pública fechada, que nem um cinema. É fechada. Pra essa classe aqui. É pra essa classe. E principalmente que a gente foi lá, na verdade, interessado, já porque tinha esse plano nacional ia contemplar os livros de editoras que faz os livros das escolas, né, dos ensinos, assim. Era só elas que ia fazer. Aí esses livros que tem, didático que tem. E aí eles iam assim, porque existe uma rede pública de distribuição. Existe uma imprensa oficial que pode suprir a nossa... que é mantido com o dinheiro público. E aí nós estamos se matando, tirando do bolso, fazendo, e eles com o dinheiro público lançando deles. Então, Li, eu acho que necessita de uma luta política e necessita os escritores, as editoras alternativas, sei lá o termo que a gente utiliza, né? Uma organização. Porque assim, quando a gente fala de política, eu falo assim, não é política. Mas a gente não se organiza, a gente, os outros pisam na gente. Não tem outro meio de falar assim, não, então vamos criar sei lá, por exemplo, porque se tivesse pelo menos 50 pessoas ali no plano, nós tínhamos tomado aquele plano, nós estávamos distribuindo nosso livro na escola sem sair da nossa casa, nós estávamos ajudando no processo educacional do nosso país de formação, estava intervindo na política de educação, mas não estava ali. A gente precisa encerrar, né? Bora. E aí eu vou pegar esse gancho para falar que escrever, publicar, e agora a gente está fazendo esse podcast e essa biblioteca de audiolivros. Então, esses trabalhos vão virar audiolivros para esse público que também está discriminado, mas que também paga imposto, que são pessoas com deficiência visual, né? Então, para encerrar, eu adoraria perguntar muito mais coisas. Queria que vocês encerrassem com um trecho de alguma poesia, algum texto, ou algo que toca vocês, ou alguma reflexão do momento, assim. E já agradecer e dizer que foi um prazer. Gente, eu vou falar um curtinho. Não, nunca morre o dragão. Por dor, doença, lança. Morre pelas próprias mãos. Quando cala o riso, perde o grito, dança. Agora com vocês, gente. Luans. Quero agradecer. Eu sou poeta, eu sou palhaço, né? E eu sou um portador eu sou uma pessoa com deficiência, então todo espaço é válido, que é aberto para essas pessoas, para a gente. Acho que é isso. Necessita ter um espaço como esse para falar, inclusive, só de artistas ou de pessoas com deficiência, assim, um podcast específico, assim. Tô aí disponível. Tudo começou com o roubo dos cascos de garrafa que tia Lena guardava. Trocávamos no carro de maçã do amor. Garrafas ou telecenas. Títulos de capitalização. Dessa vez, trocar por pipas. As garrafas têm destino ao ferro velho do italiano do Jardim Salete. Comprei 3 peixinhos. Não foram cortados. Perdi enroscado. Primeiro, no telhado do banco lá do Pirajussara. Curiosamente, perdi o segundo enroscado como Cristo, na cruz da igreja do Jardim São Judas Tadeu. O terceiro ficou se debatendo todo na antena parabólica, em cima da casa de seu Augusto. Cheguei à conclusão que as pessoas vivem como pipas, enroscados em bancos, cruzes e antenas parabólicas. Rapaz, que bonito isso, hein? Uou! É que você leu a poesia. Essa eu achei linda, nossa. Pegou forte. Eu tenho medo do escuro, medo daquilo que eu não vejo. Enquanto eu temo o futuro, convivo só com os meus anseios. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo de mudar. Todos apontam os meus erros, mas poucos vêm me ajudar. É sobre isso. Pô, dá um abraço aqui, amigo, seu louco. O negócio é profundo, aí o silêncio toma. Tu é doido. É isso, gente. Muito obrigado pela presença. Parabéns, né, o trabalho de vocês. Salve. Legal. Foi uma honra estar aqui. Valeu. Valeu. Uma honra. Valeu, Clavão. É nóis. Pode Valeu, mestre.